Embora os baixos valores de pH eles sejam definidos como uma alta concentração de prótons de H+, certo? Como a gente viu, o alumínio ele também pode desempenhar um papel muito importante na acidez do solo. Por quê? Porque o alumínio ele é um dos principais constituintes dos minerais, certo? Das rochas. As rochas em sua essência, rochas formadas de alumínio silicatos, tá? E alguns óxidos de alumínio, por exemplo, incluindo algumas argilas. Quando os íons de H+, os prótons de H+, eles são dissolvidos na superfície das argilas, em geral, eles não permanecem lá como uns cátions trocados, certo? Por muito tempo. Então, eles não ficam muito tempo disponíveis para serem trocados. Em vez disso, o que acontece? Esses prótons de H+, eles acabam por atacar a estrutura dos minerais, desses minerais das rochas, esses alumínios silicatos. O que acontece? Eles liberam nesse processo os íons de alumínio 3+, certo? Esses, por sua vez, o que acontece? Eles saem, certo, para o sistema, eles ficam absorvidos, na verdade, nos sítios de troca, lá nos colóides. Certo? A gente pode ver aqui nesse desenho, você tem aqui um mineral silicatado, alguns prótons aqui nos sítios de troca. Os hidrogênios, tá? Como eles não ficam muito tempo para serem trocados, eles acabam atacando a estrutura desse mineral e liberando o alumínio. Esse alumínio, uma vez liberado, acaba por ocupar os sítios de troca, certo? Desses colóides. E a quantidade deles aqui, certo? Na superfície dos colóides, tende a se equilibrar com a quantidade na solução do solo. Tá? Na solução do solo. Isso tem uma importante consequência, porque o alumínio é um elemento muito tóxico para os micro-organismos e para as plantas, como a gente vai ver. E ele tem muita tendência para se hidrolisar, ou seja, para passar pelo processo de hidrólise, certo? Ou seja, quando ele se combina com a água, com a molécula de água, ele acaba por hidrolisar, certo? E formar íons de H+, e OH-, né? Prótons de hidrogênio e hidroxilo. E íons de hidroxilo. Como é que esse processo acontece? Acontece basicamente dessa maneira. O processo ele ocorre numa reação reversível, certo? Onde o alumínio, esse alumínio aqui, certo? Uma vez que ele está no sistema, ele acaba por sofrer hidrólise. A molécula de água, então, reage com esse alumínio, produzindo AlOH 2+, e liberando um próton hidrogênio no sistema, certo? A reação prossegue no sentido esquerda-direita, onde esse AlOH, certo? Que é que a gente chama de hidroxialumínio, ele acaba por reagir com outra molécula de água, liberando outro próton de H+, certo? Para formar um outro elemento hidroxialumínio, certo? Prossegue de novo a reação para a direita, reage com outra molécula de água, produz outro próton de H+. O que acontece? A gente pode ver que um único elemento, certo? Um único próton, alumínio mais 3, certo? Consegue produzir 3 prótons H+. Isso tende a diminuir muito o pH do solo, certo? Então essa é uma importante característica do alumínio com respeito à acidez do solo. Então ele consegue produzir 3 prótons H+, certo? Por exemplo, multiplica isso aqui se você tem 8 kmols de alumínio, você vai produzir 8 vezes 3 kmols de H+. Então é muito, certo? É muito próton. Então você tende a deixar o solo muito ácido. O processo final dessa reação é a ecdicita, certo? Um amorfo, onde você vai ter o AlOH3, certo? Uma carga neutra. Obviamente, esse processo pode acontecer, como ele é reversível, pode retornar, certo? Para o nível inicial, mas vai depender muito das concentrações iniciais desse elemento. O
que acontece então com esses hidroxilamínios formados? Uma vez, certo? Uma vez que a maior parte dos íons de hidroxilamina eles são formados quando o pH aumenta, eles são fortemente absorvidos nas superfícies das argilas, tá? Ou então eles são complexados pela matéria orgânica. Com muita frequência, esses íons, certo? Esses hidroxilamínios, eles acabam por se juntar, certo? Formando um polímero gigante, certo? Uma estrutura gigante com várias cargas positivas. Tá? Isso, quando a gente vai fazer algumas análises de CTC, de capacidade catiônica, esses complexos cheios de cargas positivas, eles tendem a mascarar, digamos assim, a mascarar uma característica importante dos solos, certo? Que é a capacidade de reter nutrientes. Então eles estão firmemente complexados aqui, certo? Em sítios com carga negativa, como esses polímeros não trocados, e por isso eles ocultam, né, boa parte da capacidade potencial de troca de cátions do polo dos colóides. Tá? Eles mascaram a capacidade de troca, né, CTC. Bom, esse é um aspecto fundamental que a gente viu acerca do alumínio. E tem a questão da toxicidade, certo? A toxicidade é devida basicamente ao fato de que o alumínio ele não é bem tolerado pelos organismos biológicos, tá? Então eles promovem problemas comuns, certo? A solos muito ácidos. Né? Como a gente viu aqui, isso está muito relacionado aos solos ácidos. Geralmente, quando o solo está passando de pH 5, né, ele está baixando para pH 4, a quantidade de alumínio presente no sistema é muito alta. Isso tende a prejudicar muito a biota do ecossistema, certo? Então, as bactérias nitrificantes, elas geralmente são as mais afetadas pela concentração desses elementos aqui de alumínio e AlOH+2, certo? Que é um dessas classes de hidroxilamínios aqui, tá certo? Então, e a gente pode falar sobre essa observação aqui, que é importante, é que a toxicidade do alumínio ela é muito rara quando o pH está entre 5,2 e 5,5. Então é muito difícil da concentração de alumínio causar algum dano. Obviamente, cada caso é um caso, mas geralmente os autores tendem a dizer que nessa faixa de pH, essa concentração é inofensiva à biota, certo? Bom, a gente pode também considerar os efeitos com relação às plantas. Tá? Uma vez que o alumínio ele tende o alumínio ele penetra na raiz das plantas, né? E a maior parte que fica lá, certo, ele permanece. E então, o que acontece? Pouco se desloca para a parte aérea, ou seja, ele fica lá na raiz da planta. Ele não se mexe lá. Poucas quantidades de alumínio tendem a se deslocar por entre as estruturas das plantas. Tá certo? O que acontece? As análises, quando a gente vai fazer as análises de tecidos foliares, nem sempre é uma boa opção para diagnosticar a toxicidade do alumínio. Né? Você pega lá, você tem a raiz, você tem aqui a plantinha, aqui o sistema foliar. Geralmente a maior concentração de alumínio está na raiz, né? Porque ele é pouco móvel ao longo do tecido da planta. Então, se você for querer pegar as análises, tirar análises com base nesses sistemas aqui, geralmente você não vai encontrar nada de alumínio, certo? Por isso que a gente tende a ver os efeitos do tóxico do alumínio nas estruturas radiculares das plantas, né? Como eu estou falando aqui, ela restringe a expansão das raízes, certo? O sistema radicular fica atrofiado, pouco cresce, né? Os sistemas de ramificações da raiz eles crescem muito pouco para as laterais. Esse membro pivotante aqui pouco se desenvolve para penetrar no solo. E a folhagem ela fica verde escura, tá?
os caules ficam arroxeados devido à falta do fósforo, certo? Devido à falta do fósforo. Tem um outro problema muito comum, né, que ainda estou pesquisando bastante, quanto o efeito do alumínio nas transferências de energia dentro da planta e o próprio código genético dela, certo? Então, o alumínio tende a prejudicar esses aspectos fundamentais da biologia das plantas. Tá?